Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da Realize. Nosso comprometimento aqui de trazer conhecimento sobre o mercado imobiliário de João Pessoa, sobre o que está acontecendo. E essa semana é a semana do corretor. E nada melhor do que a gente trazer um corretor especialista aqui. Eu tô trazendo hoje Caio, que tem mais de 14 anos de experiência aqui no mercado imobiliário de João Pessoa, voltado aqui para a região da Praia, do Alto Padrão. E a gente vai discutir não só sobre o mercado imobiliário de agora, mas sobre a projeção futura. Vamos ouvir aqui a opinião dele sobre algumas coisas. Então sejam muito bem-vindos, Caio, aqui ao nosso podcast. Uma honra recebê-lo. A honra é minha poder participar aqui, estar aqui contribuindo com a sua audiência. Espero que hoje a gente possa trocar o máximo de experiência possível, tanto minha quanto sua, e que a gente possa agregar aí, né, na rotina e na vida dos seus espectadores. Não, tenho certeza que sim. A gente já teve aqui um podcast, antes do podcast, já conversamos um pouquinho semana passada, e eu tenho certeza que você vai ter muito conhecimento aqui para contribuir e tirar algumas dúvidas das pessoas, né? Hoje, Caio, as pessoas que assistem aqui o podcast e acompanham o canal da Realize estão muito querendo ver o mercado imobiliário de uma pessoa. Existem, assim, algumas coisas que estão se falando em relação a uma bolha imobiliária, e eu queria discutir isso com você hoje. Mas antes de mais nada, eu queria que você falasse, né? Quem é Caio e como que você veio parar no mercado imobiliário? Legal. Você estava falando, Caio, eu vou olhar aqui sua bio no Instagram, você falou, você tem 14 anos no mercado imobiliário, né? 14 anos? Como é que tem Na, 14 anos, gente? na bio do meu Instagram tem há 14 anos vivo no mercado imobiliário de João Pessoa. Inclusive, eu preciso até atualizar, porque, na verdade, agora a gente está completando 15. Não. Mas é interessante que, na verdade, esses 15 anos não são 15 anos atuando como corretor de imóveis, não, tá? Eu, na verdade, sou filho de pais que são vendedores, tanto meu pai quanto minha mãe. Claro, cada um no seu segmento. E dentre esses 14 anos, quase 15, eu atuei por aproximadamente 13 anos em construtora. Desses 13 anos em construtora, foram aproximadamente 10 na engenharia, porque a minha primeira formação foi como engenheiro civil, e depois disso, os próximos 4 anos foi na gerência comercial dessa construtora, o que para mim foi uma bagagem de experiência que eu não sei dimensionar o tamanho hoje, do quão valioso isso foi para minha carreira, para minha vida profissional, porque é um tipo de conhecimento, de aprendizado, que se eu quiser hoje comprar uma mentoria para aprender tudo aquilo que eu aprendi nesse tempo dentro dessa construtora, não existe esse curso. Sabe, a vivência de você estar internamente, não só na parte operacional, mas na parte comercial, na parte administrativa, em termos de empresa, a gente falou sobre empresa aqui no backstage, e você sabe a importância de entender como é que funciona toda essa estrutura, todo esse ecossistema. Então, assim, para mim foi uma bagagem que é intangível, sabe? Saber o valor disso para mim. Mas que eu costumo dizer, até hoje eu abri uma caixinha de perguntas e eu estava respondendo que me perguntaram, Caio, como é que você foi parar no mercado imobiliário? E a sensação que eu tenho é como você desce num tobogã. Sabe quando você desce num tobogã, você toma a iniciativa de sentar no início lá e você sai escorregando e você sabe, quando você vê, você tá lá. É a única coisa que você faz consciente, é a decisão que você tem. É a decisão, exatamente. Eu vou topar essa aventura aqui. Depois você começa a escorregar, então basicamente foi isso. Pra você ter ideia, lá atrás, quando eu fui fazer vestibular, eu pensava em fazer vestibular para administração. Na época eu já gostava de obra. E aí meu pai, meu filho, por que você não faz engenharia e tal. Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque realmente é um curso muito bonito. E é um curso que traz para mim também, além da experiência que eu tive na construtora, o curso em si foi fundamental para entregar algo a mais para o meu cliente hoje. Então, quando eu vou para uma visita no imóvel e que eu consigo passar para a segurança para o meu cliente, não só do ponto de vista comercial, seja de valorização, de questões comerciais, de localização, mas quando eu entrego também uma análise de estrutura, a questão da viabilidade de uma possível reforma, orientar ele o que é possível e o que não é possível fazer, indicar talvez uma empresa, um parceiro, ou às vezes até mesmo dar um pitaco da parte de arquitetura, isso é muito bom para o cliente. Então a gente sente uma segurança por parte do cliente, né? Eu consigo sentir isso. E eu sinto como um over delivery. É aquilo que eu consigo entregar além do que o normal, porque o nosso mercado é isso. A gente precisa se diferenciar do que a grande maioria está fazendo. Senão a gente vai ser só mais um ali. E isso é uma das coisas que eu carrego também como diferencial.
E aí, dentro da construtora, foi começando a crescer uma demanda de alguém para representar o comercial. Qualquer empresa, seja qual for o segmento, precisa de alguém para representar o comercial, ser a cara das vendas, se relacionar com o mercado, se relacionar com as imobiliárias, né? Ser a pessoa de frente ali para poder trazer toda aquela qualidade daquele produto, seja qual for o segmento. E aí, eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade para dialogar com as pessoas, de conversar, de entender as histórias, né? De conhecer as famílias. E aí, eu comecei a atuar no comercial, foi quando eu decidi me especializar. E aí eu fiz o curso TTI e ingressei na parte comercial da construtora, ainda coordenando a engenharia, mas com foco mais na parte comercial. E foi ali que eu me encontrei. Me encontrei numa atividade que é muito dinâmica. Todos os dias a gente precisa entender novos perfis, novas famílias, novas condições, novas situações e desenhar caminhos para que aquela pessoa, aquela família conquiste o seu investimento, a sua aquisição, que é a mais importante, vamos dizer assim, que é a sua moradia, né? É o sonho da maioria, continua sendo o sonho da maioria dos brasileiros. Da maioria dos brasileiros. E aí, por isso que eu digo que foi como um tobogã, que a gente sai escorregando assim. Quando eu vi, eu estava ali fazendo treinamento para imobiliárias, claro, apresentando os produtos da construtora, recebendo clientes, atendendo clientes online, videochamada. Então eu me vi numa rotina dinâmica de uma coisa que eu estava me sentindo muito bem em fazer. E por que não colocar isso como prioridade e trabalhar com foco 100% no cliente e não só na empresa. E aí foi quando eu fiz essa mudança de carreira, vamos dizer assim, né? Esse ajuste na minha atuação, que vem completando agora pouco mais de um ano, e que graças a Deus tem sido um sucesso. Estou muito feliz com isso, com o reconhecimento dos clientes, e hoje ver clientes que são clientes meus da época de construtora me ligarem ou mandarem mensagem: Caio, eu estou precisando disso. Eu vim agora de uma reunião numa construtora de um cliente que mandou uma mensagem para mim semana passada, na sexta-feira: Caio, eu estou precisando de um empreendimento assim, assim, assado para minha filha, para minhas duas filhas. Cara, sabe quando você vê que você é uma referência para aquela pessoa e que aquela pessoa está contando com você para poder encontrar aquele produto que ela precisa? Então isso é muito gratificante. Você vê que você tem essa função que é muito importante na vida dessas pessoas, né? Essa tomada de decisão é extremamente importante. É extremamente importante. E numa cidade como João Pessoa, que tem sido uma das capitais mais procuradas por todo o restante do país, e que é mais um benefício ter o prazer de trabalhar o mercado imobiliário dessa cidade, que é tão pujante, né? Que é tão valioso. Você vê, você passa numa orla como a nossa, e você vê uma orla que respeita a questão dos limites de altura, né? Que você tem aquela coisa livre, você às vezes está na terceira, quarta quadra da praia, você tem uma vista livre do mar, o que é diferente, por exemplo, em Recife, nossa vizinha aqui, que também é uma cidade grande, mas que não tem essa qualidade que a gente tem aqui em João Pessoa. Natal da mesma forma. Então, João Pessoa, se você for analisar com os nossos vizinhos aqui, mais próximos, é diferente, ela tem um aroma diferente, sabe? E isso é mais um benefício de poder ter o privilégio de trabalhar no mercado imobiliário numa cidade como essa. E isso que você está falando agora é uma coisa que eu queria te perguntar, porque você está no mercado imobiliário há 15 anos, entre a parte da construtora até você estar atuando nessa transição. E o mercado de João Pessoa em 15 anos, ele mudou completamente, né? E aí você falou das nossas cidades vizinhas. Até 5 anos atrás, ninguém vinha para João Pessoa como turismo. Vinha para cá para ir para Recife, para ir para Natal, para ir para outras regiões. E agora a gente tem um movimento contrário. Quando você coloca assim, esses 15 anos e faz um panorama, qual é a sua leitura e o que você acha que pode ter ocasionado esse momento que a gente está vivendo em João Pessoa de um crescimento que é exponencial? Eu vou te responder usando storytelling. Pode ser? Adoro, pode ser. Eu tenho um cliente que ele é de Goiânia e ele disse que certa vez ele decidiu fazer uma viagem com a família e conhecer o litoral do Brasil de carro. Então ele saiu da cidade dele,
foi para o Rio de Janeiro, acho que foi Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi Rio de Janeiro. E aí ele alugou um carro, e aí veio fazendo todas as praias do litoral até, acho que até Fortaleza, se eu não me engano. E ele, o que é que ele fazia? Ele saía de uma cidade, passava tantos dias em outra cidade hospedado, conhecia isso, ele, a esposa e uma filha. Ele é um nômade digital, hoje vive de investimentos, faz investimentos em criptomoedas, em ativos, bolsa de valores, enfim. Para você entender como é que o cara consegue fazer isso, né? Sim. E ele disse assim, Caio, em uma conversa com ele agora no final do ano passado, ele disse assim, Caio, quando eu fiz essa viagem há uns 7, 8 anos atrás, eu lembro que eu passei de carro, eu cheguei em João Pessoa, quando eu entrei em João Pessoa, eu passando não tinha chegado a visitar as praias, Sim. a gente tinha se planejado para passar 2 dias em João Pessoa. E no caminho a gente passou, olhou, achou uma cidade não achou uma cidade bonita, mas isso ele não chegou nas praias, ele não veio realmente conhecer o litoral da cidade, ele simplesmente passou, não sei exatamente onde foi. E ele disse que olhou para a esposa, para a filha e fez, sabe de uma coisa? Vamos passar logo para Natal? Aí a esposa, não achei aqui essa cidade, não achei tão bonita. Eu tô falando sem saber exatamente por onde ele passou, né? Pra justificar o que ele achou bonito ou não. E a esposa dele fez, vamos, acho que a gente não vale a pena ficar aqui não. Esse mesmo cara que decidiu não parar em João Pessoa nesse dia, ou seja, seguiu pra Natal, 5 anos depois, volta pra João Pessoa, em vez de vir de carro, veio como destino final de avião, e de João Pessoa ele não voltou mais para a cidade dele. Olha que interessante. Então, por um motivo, e mora em João Pessoa, detalhe, tá? Ele disse, cara, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp da minha cidade, e ele disse, só de amigos meus que eu conheço, então assim, são pessoas que são amigos meus em comum, que são do meu estado, que estão morando em João Pessoa, ele tinha um grupo de aproximadamente 30 pessoas. Que estavam morando aqui? Que estavam morando aqui em João Pessoa. Então imagine você, Jéssica, ir morar em outra capital. Vamos criar aqui uma capital, ou seja, vamos criar São Paulo, que é uma cidade grande. E você tem um grupo de pessoas que você tem 30 amigos seus de João Pessoa que estão morando lá. Não é um número expressivo, não, você não acha? Sim. Então, olha só que interessante. Numa mesma história, a gente vê um cara que, por falta de informação, não teve a curiosidade de fato de se hospedar na cidade, de conhecer a praia, de entender, e que depois volta para morar nessa cidade, e que esse mesmo cara tem um grupo de amigos que somente da cidade dele tem 30 pessoas também morando aqui em João Pessoa. Então isso é uma história, né, que prova essa migração em massa que a gente tem em João Pessoa de outros estados para vir morar aqui em João Pessoa. João Pessoa está sendo descoberta agora. Né? João Pessoa está sendo descoberta agora e se a gente for analisar, a gente tem várias vantagens, vamos dizer assim, do ponto de vista de infraestrutura das nossas capitais vizinhas. E facilmente a gente consegue levantar várias aqui. Primeiro, o custo de vida, que ainda é mais baixo do que nossa capital vizinha Recife, por exemplo. Trânsito. Nós ainda temos um trânsito com fluxo muito bom. E o nosso governo está vendo movimento e já está criando alternativas para que não chegue a... Que é necessário. E que, vou ser muito sincero com você, Jéssica, eu acredito que, por mais que essas medidas sejam tomadas, não vai ser inevitável nós que moramos aqui, que estamos aqui diariamente, a gente se deparar com um trânsito que a gente não via. Sim. Sabe? Eu acho que isso é inevitável. Agora, claro, que também deve-se cobrar que as nossas autoridades abram os olhos para a questão da mobilidade urbana, para a questão da segurança, porque isso são pontos fundamentais para que a imagem da cidade ela possa ser prejudicada ou não. Hoje a gente não tem esse problema. Sim. Mas que isso deve ser muito bem... Tem que se dar uma boa atenção para isso, para que a gente não tenha problema com isso. Porque a partir do momento que a cidade não consegue dar suporte em relação à segurança, em relação eu falo mobilidade também, mas principalmente segurança. A gente perde todo aquele, sabe, aquela coisa bacana de o cara que quer vir para João Pessoa, né? Então, a gente tem diariamente, eu posso dizer a você que das últimas 5 negociações que eu fiz, mais de 50% foram para pessoas de outros estados. Eu consigo ver isso refletindo, por exemplo, aqui no escritório. De 10 clientes que eu atendo na parte de reformas, 8 são de fora.
2 são moradores nativos aqui de João Pessoa, né? Eu consigo ver, ter essa percepção que você tem. Outra coisa que eu acho muito bacana de João Pessoa em relação a outras capitais, por exemplo, Recife, é a nossa qualidade de vida. A gente vai aqui de 5h30 na orla de João Pessoa, tá todo mundo correndo, andando de bicicleta, e a nossa cidade proporciona segurança nesse aspecto, né? A gente consegue ir para lá e desfrutar da nossa orla, da nossa cidade. Que Recife, por exemplo, que já é uma capital maior, a gente não consegue ter essa vivência, né? Essa qualidade de vida que a gente tem aqui. Eu não sei exatamente agora o número preciso, se eu não me engano, são de 13 a 14 quilômetros de orla que a gente tem aqui em João Pessoa. É um diferencial, por exemplo, de Recife, porque Recife a gente tem a orla, mas não se compara a orla de Recife. Eu, pelo menos, não consigo comparar a orla de Recife com a de João Pessoa em termos de faixa de areia, né? De você ter aquela faixa de areia. É por isso que a gente vê aqui, a gente passa ali, por exemplo, na Praia do Cabo Branco, e a gente vê, às vezes, 2, 3 casais, já senhores, às vezes, de idade já, sentados numa cadeirinha de praia, na calçada, olhando o movimento. Bem coisa do interior. Não é? Então isso é comum, mas porque isso realmente é um diferencial. A gente que é daqui já, às vezes parece uma coisa tão normal que a gente não valoriza. Mas isso é um diferencial muito bacana. Por exemplo, Natal. Você tem aquela via costeira que é muito bonita, mas que tá lotada dos hotéis. Você não tem uma orla. Não tem espaço nem para andar. Você não tem espaço para andar, você tem os hotéis e você tem, claro, cada hotel com sua particularidade do acesso à praia, mas você não tem uma orla que você caminha por ali, contemplando a vista, com um lugar para você comprar uma água de coco, para você sentar, uma sombra, não tem. João Pessoa tem isso. E isso é um diferencial muito grande também, além dos parques que a gente tem também aqui, que hoje eu vejo assim como principalmente falando da questão do urbanismo, daquela sensação de você sentir que mora num lugar urbano, sabe? Que você... nessa construtora que eu atuei por todo esse tempo, a gente fez um lançamento imobiliário que foi um sucesso de vendas, em frente ao Parque Paraíba 3. No Bessa. Ali no Bessa, exatamente. Que interessante que normalmente as construtoras, não só construtoras, quando você vai fazer uma gravação para apresentar a qualidade de vida dos parques, né? Você, normalmente, o que é que você faz? Você contrata ali um casal de atores, uma criança ou umas crianças, um cachorrinho, para fazer um piquenique, forrar a graminha, fazer aquela... Lá a gente não precisava fazer isso. Chamava a equipe de gravação, ó, chega aqui por volta de 4 horas, 4h30, 5 horas, pode ir lá. Se você for lá, você vai ver gente fazendo piquenique, caminhando, passeando com o cachorro. Isso é uma coisa que eu não... A minha vida toda eu não fui acostumado a ver. E hoje a gente vê. Isso traz uma sensação de que você está num bairro urbano, que você vê aquela coisa pujante de você, sabe, final da tarde passear com seu filho, fazer uma caminhada ou pedalar, passear com o seu cachorro. E isso também é uma coisa que para mim é um grande diferencial, principalmente falando dos bairros que tem esses parques, né? Em especial o Bessa, Jardim Oceania, que hoje está sendo muito procurado por esses parques. E também pelo Parque da Cidade, que também está chegando ali para agregar ainda mais. Você tem ideia, tem clientes que vêm de fora que eles não procuram um apartamento para morar em João Pessoa. Eles procuram um apartamento para morar no Bessa. Você tem ideia como o bairro ele impacta no cliente de fora, na percepção de fora. Porque hoje em dia, o cara que, por exemplo, está procurando a cidade que ele quer ir morar, ele vai se aposentar, ele não procura só a cidade, ele procura o bairro. Ele já vem bem mais qualificado para aquela região. Ele quer morar naquela região. Ele já entendeu que aquela região é interessante para ele. E assim, você perguntou em relação ao mercado, o que a gente vê, né, de 15 anos para cá, o que mudou. Uma coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte: o melhor momento para comprar imóveis foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Amanhã o cenário já é diferente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Não existe essa... Eu vejo clientes diariamente que estão esperando o valor dos imóveis baixar. Minha gente, se você pegar o histórico, isso não é Caio que está falando, é se você parar para analisar o histórico dos anos que nós tivemos alta de Selic, nós tivemos cenário de conflitos internacionais como guerra, como a gente está tendo hoje. A gente teve uma Selic alta como essa
que a gente está tendo hoje, em 2006, se eu não me engano, exatamente 15, acho que foi 15%. Foi o que aconteceu com os imóveis de lá para cá? Só aumentaram. Só aumentaram. Por que isso? Porque os imóveis sempre vão ser um patrimônio seguro. Continuam sendo um patrimônio seguro. Então, você que quer fazer seu investimento e você quer segurança, imóvel, independente de financiamento, continua sendo o investimento mais seguro. Não tem jeito. E o melhor, nesse cenário de Selic alta, o que é que a gente imagina? O mercado vai retrair porque as taxas para financiamento estão mais altas. De fato, existe uma tendência a o comprador ele tentar evitar o financiamento. Evidentemente, quem gosta de pagar juros? Ninguém. Afinal de contas, juros só é bom para quem recebe. Concorda comigo? Sim. Então, se você quer evitar pagar juros, você vai evitar financiamento. Todo mundo pode evitar o financiamento bancário? Não. Por quê? E é por isso que eu gosto de trabalhar com imóveis de moradia, nada contra os flats, tá? Meus amigos que vendem flats, nada contra os flats. Mas eu fui criado no alto padrão vendendo moradia. Eu fui criado fazendo isso. Então, o que é que eu vou falar para aquele casal que está iniciando a vida agora, que precisa comprar um imóvel e que não quer pagar aluguel? Eu vou dizer para esse cara que financiamento é ruim? Não existe isso. O que é que eu vou falar para a família que sonha em construir uma casa e não tem o recurso para construir? Eu vou dizer para ele que levantar o recurso através de um financiamento bancário é ruim? Porque lá na frente, esse investimento dele, as taxas, ele pode renegociar com o banco. Daqui a 2, 3 anos, essa taxa Selic baixou, ele vai lá no banco, conversa com o gerente, eu quero renegociar meu financiamento, porque as taxas atuais são mais baixas e está tudo bem. Mas ele comprou o imóvel a preço de 2 anos atrás. Se ele for esperar 3 anos para comprar esse imóvel, ele vai se surpreender. Mesmo que as taxas sejam mais atrativas, o valor do imóvel vai ter valorizado ao longo do tempo. Exatamente. Eu tô cansado de ver clientes que chegam para mim, analisam assim, olha, a gente montou aqui um fluxo bonitinho, vamos lá, tudo certo, beleza. Caio, é o seguinte, eu analisei aqui e vi que a condição de pagamento tá legal, o fluxo tá interessante, show. Mas eu decidi juntar mais uma grana para comprar esse imóvel. Eu quero pagar um sinal maior. E aí o que é que acontece? Esse cara que sai para poder juntar mais dinheiro, ele volta 1 ano depois e se depara que o dinheiro que ele juntou não cobre o que aquele imóvel valorizou na tabela. Então o que é que acontece? Ele enxugou gelo. Porque ele foi juntar mais dinheiro, mas se ele tivesse assinado o contrato naquele momento e tivesse pagando de forma parcelada, ou se for algo em construção, né? Naquele parcelamento direto com a construtora durante a obra, para depois levar para um financiamento, hoje ele tinha um patrimônio valorizado em cima daquele contrato que ele assinou, né? Eu até contei em outro podcast que eu participei, lá, o Cast Arretado, um abraço para uma amiga de Gley, gente boa demais. Eu atendi um cliente que ele é carioca, que virou meu amigo. Depois disso a gente já saiu pra comemorar e, enfim, virou um amigaço. E ele teve acesso, eu tenho até hoje aqui no meu celular, porque eu uso isso também como storytelling para os meus clientes. Eu tenho aqui uma conversa que eu tive com ele em 2021, quando ele conheceu esse empreendimento comigo a primeira vez, e o imóvel que ele comprou comigo custava 675 mil. Segura esse número aí, 675 mil. Em 2021. 2021. Esse cara voltou para o Rio de Janeiro, carioca, voltou para o Rio de Janeiro, passou quase 2 anos lá no Rio de Janeiro. Ele era casado com uma mulher, se separou dela, voltou para o Rio de Janeiro, depois voltou do Rio de Janeiro de novo para João Pessoa, já casando com uma outra pessoa que inclusive é carioca também. Trouxe ela para João Pessoa. Esse cara comprou esse apartamento. Você quer chutar mais ou menos? Você acha que quantos caras comprou? O mesmo apartamento que ele recebeu por 675 mil. Em 2 anos, 850? Esse cara comprou esse apartamento por 1 milhão e 30 mil. Ou seja, ele teve acesso à tabela quando era 675. Ele comprou esse apartamento por 1 milhão e 30. Aí você vai dizer, cara, esse cara é maluco.
Como é que o cara sai e volta? Ele teve acesso àquela tabela, mas não tem como a gente voltar no tempo. Não tem como voltar no tempo. Na verdade, se ele tivesse esperado mais para comprar depois disso, ele teria pago ainda mais caro. Então, não tem como olhar para trás. A gente tem que olhar aquilo que eu falei, e volto a dizer. O melhor momento para comprar imóveis foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Então, não deixe para amanhã o sonho de realizar a sua casa própria. Por quê? Porque se esse cara tivesse esperado mais 6 meses, esse imóvel que ele comprou por 1.030.000, ele já teria pago 1.100.000, 1.150.000, que é o que se trabalha hoje nesse mesmo empreendimento com apartamentos menores do que o dele. Caio, aproveitando que você está falando sobre isso, eu vou fazer uma pergunta como cliente, como os meus clientes me perguntam, tá? Quando a gente traz aqui o G1, trazendo as atualizações da nossa valorização imobiliária a cada 6 meses, a gente vê que nós somos uma das capitais com a maior valorização imobiliária, que é o que você está retratando com o que você está falando aqui. E aí, algumas das pessoas falam para mim, Jéssica, eu não vou comprar agora porque isso é uma bolha imobiliária. Daqui a pouco, todas as construtoras estão lançando esses apartamentos, vai ter um monte de construtora com apartamento, e aí os preços vão baixar e eu vou esperar essa oportunidade. Qual é a sua percepção sobre isso? Vamos lá. João Pessoa está posicionada num cenário diferente, assim como outros lugares do Brasil, como Balneário, por exemplo. Para a gente comparar bolha imobiliária para um boom imobiliário, a gente precisa entender o que é cada coisa. O que é uma bolha imobiliária? Uma bolha imobiliária é quando os valores dos imóveis de um lugar ou uma região, eles aumentam de uma forma exponencial, sem motivo algum, de forma especulativa, vamos dizer assim. Ou seja, através de uma especulação de mercado. As pessoas começam a especular que subiu e fulaninho vendeu mais caro e é isso e aquilo. Então os valores aumentam de uma forma muito abrupta, sem justificativa. O que é que acontece? Os imóveis começam a chegar num valor em que o mercado não consegue absorver e aí começa a haver a que a gente chama que a bolha estourou. Por que esse termo que a bolha estourou? É porque as pessoas começam a queimar preço para poder vender esses imóveis. Mas, na verdade, elas não estão queimando preço. Elas estão vendendo o imóvel pelo preço que ele realmente vale. Antes da gente falar de boom imobiliário, você que é do segmento de construção e reforma, eu te pergunto. Os preços dos insumos da construção civil, de 2 anos para cá, eles vêm caindo? Não, só aumentam. Só aumentam, né? Ou seja, o custo para construir, ele não para de subir, concorda? Concordo. Então, se o custo para construir ele não para de subir, o custo para vender também não pode parar de subir. Esse é um primeiro ponto. Sim. Até aí tudo bem, né? Segundo ponto, João Pessoa, e aí a gente traz um dado também, que é um dado muito importante. João Pessoa é uma das capitais que está tendo maior migração de outros estados para cá. A gente falou isso agora há pouco. Sim. E pessoas vindo de outros estados para morar em João Pessoa. Da minha experiência, inclusive, com os meus clientes, muita gente de outros estados vindo também. Você também, né? A maioria dos seus clientes vindo de outros estados. Ou seja, nós temos uma demanda. Nós não temos uma especulação. Nós temos um déficit habitacional em que a gente tem não só as pessoas de João Pessoa que estão casando, eu costumo dizer isso para os meus clientes. Eu gosto de vender moradia porque todos os dias tem gente casando, separando, morrendo e nascendo. Concorda? Sim. Então é uma demanda que existe. Então a gente não temos uma especulação, nós temos uma demanda de muitas pessoas procurando João Pessoa, muitas pessoas de outros estados escolhendo João Pessoa como local de moradia, muitos aposentados também, pessoal que está vindo, por exemplo, tem muito cliente de Brasília, a gente tem muito servidor público em Brasília, então não é um aumento de valor de mercado por especulação, é por demanda. Então, nós temos o custo da construção civil que não para de aumentar, nós temos uma demanda crescente, nós temos uma escassez de produto. Então, são 3 pilares que, para mim, são fundamentais para a gente fechar o entendimento disso. Escassez de produto, quando eu falo de escassez de produto, e aí eu vou pegar um gancho quando eu falo lá na bio do meu Instagram de viabilidade de novos negócios, né? A gente está tendo escassez desde da escolha do terreno. Sim. Os terrenos de João Pessoa, eles estão ficando cada vez mais caros e mais escassos.
que isso influencia diretamente na venda, porque a gente tem um valor de permuta muito alto. Exatamente. Eu acabei de sair de uma negociação que ela ficou inviabilizada, ela deixou de ser viabilizada por conta do valor de um lote. Eram 3, um lote, e o valor de um lote deixou de viabilizar os outros 3. Por quê? Valor alto demais, permutas mais altas. E o que é que está acontecendo quando a gente fala de permuta? Tem um nomezinho que eu agora não vou não lembro, mas existe um nome que eu preciso decorar esse nome, porque até no outro podcast eu comentei isso e esqueci essa palavra, estou esquecendo pela segunda vez. Que é um fenômeno que a gente começa a identificar quando a cidade ela está tendo um crescimento. Gentrificação? Getificação. Boa, essa é a palavra. Getificação? É isso É mesmo. gentrificação. Eu acho que é quando tem muita gente e pouco espaço. Eu tenho quase certeza que é essa palavra. Eu não tenho 100% de certeza não, mas eu acredito que é isso. Mas, enfim, o que é que eu queria dizer? Que esses fenômenos, ele acontecem duas coisas que são características de que isso está acontecendo. Primeiro, os donos de casas ou lotes, eles não querem mais vender, eles querem permutar, porque eles já entenderam o jogo, e eles começam a entender que na permuta ele tem um resultado muito melhor. Por isso que eu volto a dizer, melhor negócio do mercado imobiliário hoje de uma cidade como João Pessoa é ser terrenista. Mais uma vez, nada contra os investimentos em apartamentos, em flats, mas eu estou falando de resultado em números. Você que tem terreno, que tem uma casa em bairros de praia, isso tem um valor que pode ser estudado para chegar numa valorização de até 2 ou 3 vezes do que você tem hoje a longo prazo. Então essas pessoas entenderam que não quero mais vender minha casa. Eu quero fazer uma permuta com a construtora, que eu vou receber X unidades ali, que daqui a 2, 3 anos vão valorizar mais e que eu vou ter um resultado ainda melhor do que eu vender ela hoje, numa proposta de pagamento em dinheiro. Sim. E o segundo ponto que a gente já viu aqui, inclusive meu amigo Neto da ABC, que fez isso, ali em Tambaú, que é o quê? Você começar a demolir prédios antigos para verticalizar prédios novos, ou seja, isso mostra o valor da localização. Sim. Então você começa a entender que naquela localização faz mais sentido tirar, às vezes, 20 famílias que tem ali morando num prédio que é antigo e fazer uma nova edificação que vai ter um aproveitamento melhor do espaço dentro das diretrizes do novo plano diretor, e que você vai colocar ali 40, 50 famílias num projeto muito mais completo, mais robusto, com mais amenidades, com mais itens de lazer, e que vai valorizar ainda mais o entorno. Então, claro, através do critério que é o principal critério do mercado imobiliário, que é localização, a gente começa a ver isso, por exemplo, acontecendo como está acontecendo em Tambaú. Entendeu? Então, são duas características que mostram realmente como João Pessoa está num cenário diferente de outros estados e outras cidades, mas que eu não acredito que está numa bolha imobiliária, como muita gente fala. Eu tenho clientes assim, tá? Eu tenho clientes que eu até brinco hoje, porque não adianta você bater de frente com cliente nenhum. Você tem que trazer ele para perto. Mas tem cliente que eu digo, quando baixar os imóveis, me avise, que eu quero ficar sabendo também. Não, cara, vai baixar, isso vai baixar. Pronto, quando faz o seguinte, quando baixar, me avise, que eu quero saber também. Ô, Caio, e a gente tem, lógico, esse fator que você falou, que atua diretamente na valorização imobiliária e no valor dos imóveis. E a gente tem um outro movimento acontecendo em João Pessoa, que a gente não tinha até então toda essa questão de turismo. Então, João Pessoa até então não tinha um resort. Agora a gente está tendo um resort desenvolvido. E aí eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, de toda a estrutura que está sendo desenvolvida em João Pessoa, que tem um prazo de 5 anos para toda ela ficar pronta, que é o nosso polo turístico, e como isso pode impactar. Porque quando meus clientes vêm falar sobre isso, sobre a questão imobiliária, e a questão que os valores vão diminuir, aí eu converso isso que você falou, mas também toda a estrutura que está sendo trazida para João Pessoa, para a nossa região da praia, que vão atuar diretamente na valorização de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Como se fosse a cerejinha do bolo. E tem uma projeção de 5 anos para ficar pronta, e daqui a 5 anos, todas essas pessoas desses polos vai estar trazendo mais gente para usar essa estrutura, mais gente conhecendo João Pessoa, e que vai impactar na questão da lei da oferta e da demanda e nos valores, já. Vamos lá, você já chegou a ver como é que estão essas obras lá? Eu já vi, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Gigantesco, né? Nossa, só o Tauá são
mais de 1.000 leitos. É gigantesco. E vou te falar, é uma coisa assim que realmente vai fomentar o nosso turismo de uma forma... Você vê, hoje a gente já tem esse turismo aquecido, né? Imagina quando estiver pronto. Sendo que existe uma realidade por trás disso aí, que é o quê? Tower Resort, eu não consigo entregar agora números precisos, mas você concorda que para você vir de outro estado para cá, para passar, vamos supor, 15 dias, vamos colocar 10 dias com sua família num resort como esse, né? All inclusive, onde você vai estar ali consumindo de todas as amenidades que aquele resort entrega, não vai ser nada barato. Então você imagina, né? Você vir de, sei lá, um estado do Centro-Oeste para passar aqui 10 dias em João Pessoa, você vai ficar lá no Tower Resort. Para você vir com sua esposa, 2 filhos, 3 filhos, não sei, não vai ser nada barato, vai ser caro. Vai. Mas claro, vai ter a entrega, né? Porque é um projeto robusto, é um projeto que realmente vai entregar a qualidade que a gente quer que entregue da nossa cidade. Porém, essa inserção vai fomentar ainda mais o turismo de João Pessoa. Por quê? Porque vai existir aquela família que quer conhecer João Pessoa, mas não pode ficar no Tauá. Concorda? Sim. Então, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão querer, pô, a gente quer ir para João Pessoa, mas a gente não tem condição de ficar lá no resort, mas eu quero ficar ali no Cabo Branco, eu quero ficar em Tambaú, eu quero ficar na Praia do Bessa, Manaíra, e aí, claro, a gente vai para a cabeça do cliente, né? A gente tem que se colocar no lugar do cliente. Quando o cara vem de outro estado para João Pessoa, você acha que ele quer ficar onde? Na praia? Na praia. É óbvio, não precisa ser um especialista para você entender isso. Então, você vai concordar comigo que esses apartamentos, principalmente compactos, né, voltados para esse público short stay, eles vão estar procurando locais na praia. E é por isso quando eu oriento os clientes que vão fazer investimentos, seja em apartamentos compactos, mas com essa finalidade de aluguel por curta temporada, esteja mais perto da praia possível, localizações estratégicas. Por quê? Sempre vai haver essa demanda do turista. Eu não acredito que numa cidade como João Pessoa a gente tenha o visitante, o turista, que ele quer vir para João Pessoa, mas ele não quer ficar na praia. Eu não consigo entender. Claro que pode existir, mas é assim, um percentual quase nulo. Não sei, você concorda comigo? Concordo. Então, sim, esse Tauá Resort vai, não só o Tauá, mas todo o complexo. É o complexo. Vai ser uma coisa que vai fomentar muito o nosso turismo, ainda mais. Vai trazer um público que ainda não frequenta. Que vai trazer um público que ainda não frequenta João Pessoa, que esse público vai conhecer tudo de legal que a gente tem aqui. Então vai conhecer os restaurantes, né? Eventualmente vai sair para conhecer outras praias, vai conhecer a beleza do nosso litoral, que é muito, muito bacana. E que cada vez mais a cidade... E aí você vai concordar comigo que você consegue ver João Pessoa crescendo para aquela região. Sim, Né? sim. O que a gente olhava antigamente como alguns condomínios horizontais ali naquele altiplano, para aquela região que falava, nossa, aquilo é muito longe, aquilo é muito distante. E você tá vendo que os resorts estão chegando ali, e empreendimentos estão chegando ali, e aos poucos estão... Então, eu já comentei com alguns amigos e clientes que eu não vou achar esquisito daqui a 5 anos, eu não vou falar nem 10 anos, daqui a 5 anos a gente sair para algum restaurante que seja no Litoral Sul. A gente ir visitar algum lugar que seja ali, para aquela região do Litoral Sul, porque a cidade está crescendo muito para ali. Então, toda aquela região ali dos Seixas, aquele litoral que é muito bonito, inclusive, a tendência é que nos próximos anos a gente tenha uma procura cada vez maior, um crescimento para aquela região também. Claro, os resorts vão fomentar ainda mais, mas falando de turismo, esses resorts vão trazer o turista que tem condição, mas vão fomentar também para aqueles que não têm condição e que vão procurar ficar nesses imóveis que são aqui no nosso litoral, independente do bairro, mas principalmente os bairros mais turísticos, né? E ali já teve recentemente, inclusive, o lançamento de uma construtora de um condomínio vertical e eu conheço várias construtoras que já têm projetos para desenvolver aquela área ali nos próximos 5 anos. Então, acredito. Eu conheço também, porque tem muita coisa que a gente não pode falar aqui. Vocês vão ter que vir para João Pessoa para ver. Você que é meu cliente ou que pretende saber dessas novidades, tem coisa que a gente não pode, infelizmente, a gente não pode falar aqui, mas que a gente já tem a informação privilegiada, porque no mercado imobiliário, entenda uma coisa, a informação privilegiada, ela é fundamental para quem quer beber água limpa. Então, assim, a gente já sabe algumas coisas que realmente vão chegando por ali, seja de condomínio horizontal, vertical, tem muita coisa
Sim. que está acontecendo ali nos bastidores, que a gente já tem algumas informações, que a gente sabe que vai acontecer, que muitas vezes o cliente não tem essa visão. É por isso por isso a importância do consultor imobiliário que vai poder, de fato, entregar essa mentoria, vamos dizer assim, né? Essa palavra mentoria, para que ela não seja entendida como um ensino, mas que não deixe de ser. Né? O que a gente precisa pegar na mão do cliente e mostrar a ele, ó, o que está acontecendo aqui é isso está chegando aqui. Muitas vezes o cara, né, é de outro segmento, ele não tem informação nenhuma disso, ele fica sabendo. Pra gente parece não ser muito comum, né? A gente que está envolvido nisso parece ser muito comum. Mas para o cliente, às vezes ele é de outro segmento, não tem informação nenhuma. Então, realmente, João Pessoa tem muita coisa para ser explorada ainda. E que privilégio nosso, tanto meu quanto seu, de estar inserido nesse segmento que envolve a construção civil, envolve o mercado imobiliário, que realmente é um mercado muito próspero e que nós estamos trabalhando com o produto mais caro da prateleira, que é o imóvel. E o sonho da maioria, né? E o sonho da maioria. Quando o cliente, às vezes, muitas vezes me perguntar assim, Caio, qual critério eu devo analisar para adquirir meu primeiro imóvel? Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, você está comprando um imóvel, entendeu, né? É um bem imóvel, ou seja, ele não consegue sair daquele lugar que você está comprando. Então, com isso, o que é que a gente entende? Primeiro critério, localização. Independente do que você for comprar, seja moradia, investimento, claro, cada um com sua diretriz que vai fazer mais sentido, mas o primeiro critério que você tem que analisar é localização. Então, dentro de um contexto de uma cidade como João Pessoa, nós temos vários lançamentos, e aí eu vou dar um spoiler, que nós estamos chegando também com um projeto voltado para lançamentos, para entregar de fato uma alfaiataria imobiliária. Sabe o alfaiate que você vai e ele pega sob medida a sua roupa, todas as suas medidas e entrega para você algo que encaixa perfeitamente para você? Você imagina essa analogia para o mercado imobiliário, onde nós vamos sentar e fazer um briefing, entender quais são suas necessidades e entregar aquilo que de fato cabe no seu bolso, cabe na sua expectativa de pagamento e no futuro que você quer para sua família. Por quê? Nós estamos em uma cidade que está num crescimento muito, muito exponencial e que nós temos muitos lançamentos. Eu, que sou do mercado, eu fico surpreso com a quantidade de produtos que a gente está recebendo de muito bons, que estão chegando assim com diferenciais que a gente não vê aqui. E eu vou citar 2 grandes diferenciais que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Principalmente você que é do segmento de reforma. Primeiro ponto, fachadas. Incríveis. Não é? Nossas fachadas trazem muita tecnologia, inovação, além da beleza. Além da beleza. A gente, mais uma vez, citando como exemplo nossa vizinha Recife. Você vai para Recife, você vê os lançamentos imobiliários lá, você olha assim, poxa. É no máximo uma cerâmica colorida. Não é? Você não vê nada de... Aí você vai ver uns empreendimentos aqui no Pessoa, é uma fachada com curvas, com paisagismo, sabe? Com referências. E o segundo ponto, que a gente vê muito em São Paulo, que são assinaturas internacionais. Eu tô indo para São Paulo na semana que vem, você também, né? Para eventos diferentes, que penso que não vou lhe encontrar lá no Connect Mob, mas independente disso, espero que a gente consiga fazer algum network lá também. Mas é impressionante o número de assinaturas, de collabs que a gente vê nos lançamentos lá em São Paulo e que estão chegando aqui em João Pessoa. Assinaturas internacionais, assinaturas de escritórios de outros estados, de outros países, chegando realmente para posicionar esses projetos num lugar mais alto na prateleira. Exato. Isso agrega valor para quem está comprando, é um resultado que entregue a longo prazo é melhor para quem está comprando também, e mais do que isso, experiência. Porque o cliente que compra um produto como esse, ele não está comprando só uma moradia, ele está comprando experiência de viver naquele produto que tem um collab com tal marca, com tal assinatura. Então, isso é muito interessante a gente ver chegando aqui em João Pessoa também, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver em cidades grandes como São Paulo, e que a gente é uma realidade em João Pessoa. Não, e mandaram, pegando o gancho de São Paulo, eu tava em São Paulo faz uns 15 dias que eu tava em São Paulo. E aí mandaram pra mim um lançamento tipo da Pininfarina de São Paulo. Aí eu olhei o projeto. Eu acho que é da Cirela, né?
Aí eu falei, gente, João Pessoa De um pessoa tem aqui no meu meu quintal, olha. E tá um projeto belíssimo. E aí eu mandei pra pessoa que mandou pra mim, né? A pessoa ficou tipo, em João Pessoa? Eu, sim, João Pessoa. João Pessoa é um mercado muito bem posicionado. Porque as pessoas lá fora ainda não tá tendo Não, essa visão, né? não, João. E aí, João Pessoa tá vindo assim, meu amigo. Eu não sei se você tem essa sensação, Jéssica, mas cada vez, quanto mais eu viajo, mais eu chego em João Pessoa sentindo que eu moro no lugar certo. Eu tenho Assim, é muito bom você viajar, você sair da sua atmosfera ali e começar a ver João Pessoa de outro lugar, né? Você começar a ver, mas cada vez que eu volto pra João Pessoa, eu digo, nossa, como essa cidade é perfeita. E assim, essa questão dessas assinaturas e tudo mais, isso eleva o nível do mercado imobiliário daqui. Sim, com certeza. E aí começa a criar uma concorrência entre as incorporadoras, que isso é muito bom para o mercado. A concorrência. E para o cliente também. Porque, inclusive, tem clientes que compram a experiência de morar em tal assinatura, como você citou, por exemplo, Pininfarina, porque ele quer ter a experiência de morar num empreendimento como esse. Às vezes, as referências em termos de cores, de planta, vão ficar no segundo plano para esse cliente. Ele quer ter a experiência de morar no empreendimento com aquela assinatura internacional, com aquela posição, com aquele símbolo de status que vai ser entregue. Detalhe, se eu não me engano, esse projeto aqui em João Pessoa é o 6º no Brasil, ou é o 6º ou o 7º no Brasil da Pininfarina, e que hoje ainda são poucas cidades que têm. Um projeto bem arrojado. Arrojado, e que em todos eles, sem exceção, são projetos belíssimos, com referências e com itens de lazer muito bem estruturados, robustos. Você vê nesse daqui de João Pessoa, por exemplo, uma das torres tem 2 academias na mesma torre. Você tem uma academia embaixo e uma academia em cima. Então, assim, o cara que compra um produto desse, ele não tá comprando só a moradia, ele tá comprando experiência. Você concorda? Com certeza. E João Pessoa, ela completa essa experiência em todos os sentidos. No sentido da arquitetura, porque vai estar comprando produtos de excelentes qualidades, qualidade de vida e, ao mesmo tempo, uma capital muito bem estruturada. Qual capital no Brasil você consegue encontrar tudo isso? Geralmente você tem que escolher, né? Ou um, ou outro, e aqui a gente tem a junção de tudo isso. Eu acho que, na minha opinião, torna a nossa cidade tão especial. Sim, né? sim. E falando de valores, né? João Pessoa não para de evoluir, né? Os preços não param de subir, foi o que a gente tava falando agora há pouco. E não vão parar, tá? Não vão parar. Eu tava vendo... Agora tem muito esse lance do pessoal tá fazendo... um empresário contra 30 desempregados. Sim, tá viralizando agora. Tá viralizando isso, né? Um personal contra 30 gordos. Acho que tem que fazer o seguinte: um corretor contra 30 clientes que estão esperando o preço dos imóveis de uma pessoa baixar. Olha uma discussão. que ele deu a ideia, hein? A gente já vai pegar essa. Uma discussão. Imagina esse cenário. Um corretor contra 30 clientes. Vamos fazer melhor. Um corretor contra 30 clientes que foram conversar com a esposa. Já imaginou? Porque tem muita gente que tem realmente essa visão de que, não, vou esperar os imóveis baixar, não, essa bolha vai estourar. Mas o cenário em João Pessoa é diferente e principalmente aqueles pontos que a gente falou aqui agora há pouco, né? Mas muita gente ainda fala assim, mas João Pessoa, o preço subiu muito para quem viu aqui há 2 anos atrás, hoje, mas se você for comparar com outros estados, continua ainda com preço melhor. Você tem ideia? Falando de custo de construção civil, eu gosto sempre de trazer essas referências, porque é como eu falo para os meus clientes, eu já estive do outro lado do balcão, eu já estive no local da construtora, né? E tem muito cliente que acha que hoje as construtoras estão ganhando mais dinheiro, mas não estão, pelo contrário. O resultado cada vez mais tem sido mais desafiador para as construtoras. Sim. Por tudo isso que a gente falou aqui agora, desde a aquisição do terreno ao resultado final de um projeto assertivo, para ter aquela entrega que realmente o mercado vai absorver. Mas assim, o custo de construção civil em João Pessoa, se você for pesquisar com empresas de engenharia, por exemplo, eu tenho parceiros que são de empresas de engenharia de Recife, e a gente sempre já discutiu muito sobre isso. Olha, o custo para a construção civil em João Pessoa, ele é o mesmo para construir em Recife.
Sabe onde é que tá a diferença? Que o metro quadrado em Boa Viagem é vendido a 30, 35 mil. E João Pessoa, você compra hoje Beira-Mar 20, 18. Eu tô falando não tô falando de compacto, eu tô falando de residência, tá? Sabe onde é que tá a diferença? Você consegue imaginar? Não. Na cara. O preço do terreno. Se você tivesse o preço do terreno em Recife, que você tem em João Pessoa, o metro quadrado lá era o mesmo daqui. Sendo que o que é que acontece? Tem permutas em Recife, por exemplo, acontecendo sem ser beira-mar, onde o permutante está levando 40% a 45% do resultado. Você tem noção do que é isso? Num VGV, num VGV não, num custo global de uma obra, é muita coisa. Então, isso reflete aonde? No preço do metro quadrado vendido, porque a matemática tem que fechar, não tem como. Sabe uma coisa também que eu comento muito com meus clientes? Porque aqui a gente trabalha muito com a parte de reforma. E aí, alguns clientes que querem correr do valor do metro quadrado caro, acabam optando por comprar apartamentos antigos para reformar, que é uma boa saída também. Mas aí eu também faço uma análise com ele de que o pessoal que está vindo da região sul, São Paulo, lançamentos a 90 mil metros quadrados. A gente tem na praia que você abre e você cruza a rua e você está no mar a 20 mil, 18 mil. Então, assim, se você acha que a pessoa está com o valor do metro quadrado caro, está aumentando de fato. Mas compara a São Paulo, Sim. a Balneário, a gente ainda tem um metro quadrado mais em conta, com a melhor qualidade de vida. E que entrega uma melhor qualidade de vida. E isso vai, aos poucos, começando. Então, se você quer ou a questão da moradia ou a questão da oportunidade do mercado, como você falou, é comprar agora. Pois é, e falando de preço, de valor e localização, hoje, por exemplo, eu fui visitar um apartamento de uma cliente que ela hoje mora no Canadá, mas ela tem um apartamento aqui à beira-mar de Tambaú, um apartamento que é no 6º andar, beira-mar de Tambaú, e o apartamento dela não é o último, ou seja, o prédio tem 9 andares. Você vai dizer, cara, beira-mar, como é que pode? Aí você já imagina a idade desse empreendimento. Você diz que foi... porque não tem nem plano diretor. Tem o plano diretor, né? Então, é um apartamento realmente bem antigo, não tem área de lazer. O pessoal tá se organizando para fazer, né, agora colocar uma área de lazer, sendo que é um apartamento de mais de 100 metros, eu não lembro precisamente agora qual a metragem, até porque eu fiz a primeira visita hoje, mas que tem uma vista, depois você olha lá, até postei stories hoje, que tem uma vista, assim, absurdamente linda. Para quem é esse imóvel? Para aquele cara que, para ele, não importa a área do lazer, não importa amenidades de itens de lazer, mas o que importa é localização. O cara tem uma vista da praia, o cara tá praticamente em frente ao Hotel Tambaú. Sabe, você atravessar a praia, você atravessar a rua, tá no Hotel Tambaú, no centro mais pujante do turismo aqui de João Pessoa. Um apartamento que você compra hoje por menos de 1 milhão e que você tem um metro quadrado aí, menos de 10 mil metros quadrados. Eu tô falando de beira-mar. Aproximadamente 10 mil metros quadrados, vamos colocar, porque ele tem mais de 100 metros, né? Então, ao mesmo tempo, você tem apartamentos compactos na beira-mar, sem ser numa altura como essa, que já estão sendo vendidos hoje compactos, tá? Apartamento de 23 metros por 30 mil metros quadrados, porque ele tá na posição frente de mar. E é aquela coisa, eu lembro quando a gente olhava antes, na época de construtora ainda, olhava assim, rapaz, estão fazendo lançamento a 10 mil metros quadrados. Poxa, bateu 10 mil metros quadrados, a gente fazia, meu Deus, onde é que isso vai, como é que pode, Quem dera hoje tivesse 10 mil metros quadrados esses lançamentos. Quem dera. Não é não? Então olhava, meu Deus, caramba, quem dera hoje o metro quadrado tivesse. E é por isso que eu digo, não vai parar. Balneário já teve no cenário que a gente tá hoje em termos de valores. E onde é que tá hoje? E vou te falar, você conhece Balneário? Não conheço Balneário. Vale a pena conhecer, mas não vá com muita expectativa não, tá? Pra quem é daqui de João Pessoa, não fique chateado você que é de Balneário, mas mergulhar no mar de João Pessoa não se compara a entrar naquela água gelada que é em Balneário. É uma praia muito bonita, realmente tem empreendimentos magníficos, mas que tem aquele lance da sombra, por isso que fizeram alargamento da faixa de areia. Realmente não é um lugar muito bacana, muito bonito, mas que, comparado a João Pessoa, a gente tem uma praia com águas mornas, cristalinas, com valores muito mais acessíveis. Eu tô falando desde uma água de coco a um restaurante mais sofisticado, tá? E que você vai ter
sabe, é uma entrega melhor. E quando a gente falou lá no início da minha bio, tem lá, viabilidade de novos negócios. É um know-how que eu adquiri na construtora, que foi justamente de fazer a análise de viabilidade de novos negócios para futuros lançamentos e empreendimentos. Então, eu era uma das pessoas que recebia aquelas demandas, aquele terreno, e aí junto com o entendimento da engenharia para poder analisar a viabilidade daquilo do ponto de vista da engenharia, da questão de mercado. Hoje nós temos, recentemente a gente viabilizou uma área no Jardim Oceania para um lançamento de flats, e é muito legal ter esse olhar de quem esteve do outro lado da mesa para entender a questão de valores, de custo, né? Para poder entregar para novos empreendimentos aqui em João Pessoa. E a gente vê como essa demanda está ficando cada vez mais escassa. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, porque, como eu falei, eu aprendi isso, né, na minha fase de construtora, e que o mais legal é o desafio que é. Sabe aquela coisa que é tão desafiadora que no final das contas é prazeroso? Porque você precisa equilibrar vários pratos, sabe? É o interesse de uma construtora com o interesse de um proprietário que tem 3, 4 filhos, que cada filho tem uma opinião diferente, que às vezes é um ponto comercial, que precisa de uma locação. Rapaz, é um equilíbrio, assim, uma balança gigantesca, que o prazer tá todo em você conseguir equilibrar tudo isso. Mas que é legal porque você sente atuante no desenvolvimento da cidade. Não só na comercialização do imóvel em si, mas no desenvolvimento de produtos. E aí é um gancho muito bom para você que gosta de incorporação também. Esse know-how de você conseguir entender o que é que faz sentido ali é uma das coisas que vão ser fundamentais para quem quer incorporar, né? Sim, eu tô nesse estudo agora. Você falou da sua bio, aproveitando, fala quem tá assistindo a gente, ficou interessado em falar com você, ficou interessado em conhecer seu trabalho, onde te encontra? Olha, @CaioCQF, meu Instagram. Lá tem um CTA, um botão de chamada para WhatsApp. Lá tem um pouco da minha história, tem muita coisa bacana que a gente ainda quer trazer lá. Lá eu mostro muito a qualidade de vida de quem mora em João Pessoa, empreendimentos de alto padrão, foco em apartamentos prontos, num trabalho por exclusividade, numa representação do seu imóvel e lançamentos imobiliários, além da viabilidade de novos negócios. Então, sempre trabalhando com um público de alto padrão, trazendo um foco para os lançamentos imobiliários e os imóveis por exclusividade e a viabilidade de novos negócios, que a gente se sente cada vez mais ativo no desenvolvimento dessa cidade que tem um mercado imobiliário tão pujante. Por quê? Foco é tudo. Tudo aquilo que a gente foca, que a gente dá prioridade, cresce, tem resultado, não tem jeito, né? Então, hoje é uma palavra que às vezes até me incomoda. Eu até repenso muito sobre ela, que é essa palavra do alto padrão, alto padrão. Todo mundo hoje é especialista em alto padrão. Todo mundo hoje tem uma oportunidade. Todo mundo hoje tem uma exclusividade. Por que que eu foco nos imóveis prontos, num trabalho por exclusividade? Porque a gente faz uma representação desse imóvel para o mercado. Às vezes a gente precisa entender, ou melhor, explicar para o cliente para que ele entenda, mas o trabalho de exclusividade é um trabalho muito, muito importante. Por quê? Porque a gente pega, eu, por exemplo, fico com no máximo 5 produtos, onde a gente vai fazer um trabalho focado em vender aquilo. Então você sabe o quanto custa os investimentos de tráfego pago, de marketing, de captação, vídeo, para fazer realmente um trabalho que vai posicionar seu imóvel no local que ele merece. Além do relacionamento que a gente precisa fazer com outras imobiliárias, com outros parceiros, corretores autônomos e tudo mais. Mas que hoje, num cenário onde João Pessoa está numa crescente tão interessante, que o foco, onde o vento está soprando, a gente precisa ajustar a vela. Sim. São os lançamentos imobiliários. Então, porque aí você vai dizer, cara, mas por que esses imóveis por exclusividade prontos? Porque são imóveis que eles aparecem por demanda. É aquele cliente, cara, eu quero comprar aquele lançamento, mas eu preciso vender o meu. Ou seja, ele depende daquele recurso da venda daquele imóvel para adquirir o novo. Para ter caixa pro Para próximo. ter caixa para o próximo. E a viabilidade de novos negócios, porque por demanda também, porque vira e mexe, chegam amigos, chegam clientes que têm essa demanda. Eu tenho uma casa, tenho um terreno, principalmente nos bairros de praia,
e eu quero fazer um estudo, a gente consegue ali dentro das condições de estudo de massa, do que é possível verticalizar ali, entregar 2 a 3 vezes o valor do que só o imóvel vale. Então, essa é a atuação, sempre com foco no cliente, no relacionamento, porque mais importante do que ter novos clientes é valorizar os clientes que já estão na carteira e fortalecer esse relacionamento, porque cliente não é aquele que vem, compra de você e vai embora. Cliente é aquele que liga para você depois que ele comprou para lhe trazer uma nova demanda. Isso é construção de relacionamento. Então, assim, eu prezo muito pelo cliente, das duas pontas, porque nós somos exatamente o elo, né? Entre a ponta vendedora, a ponta compradora, e aí a gente fica ali no elo, sendo o intermediador, mas fazendo com que o negócio seja bom para ambos os lados. Negócio bom não é aquele bom para quem está vendendo ou para quem está comprando, mas para todos. Negócio para ser bom tem que ser bom para todos os lados. Então é isso para qualquer segmento, né? E hoje, uma coisa que eu até, falando da Realize, uma coisa que me trouxe uma paz, conhecer a Realize, porque é uma demanda que a gente tem diariamente, de ter uma empresa de confiança para indicar, para pegar na mão do cliente e dizer assim, ó, esse projeto eu vou fazer, deixa comigo aqui, a gente vai tocar tudo, quando estiver pronto a gente lhe avisa, porque é uma demanda que existe, e que tem clientes que às vezes deixam de fazer negócio porque não querem ter o estresse da reforma. Quando tem reforma, as pessoas, meu Deus, se assustam. Sim. Tem clientes que querem comprar imóveis prontos ou preferem porteira fechada, e não que seja ruim, pelo contrário, mas porque eles querem evitar ter reformas, evitar lidar com reforma, com toda aquela parte, né, que não deixa de ser desgastante, mas quando a gente vê uma solução que entrega esse resultado para o cliente de forma definitiva, isso é muito interessante, porque é uma venda em conjunto, né? Você vai comprar, mas você vai conhecer essa empresa aqui que vai entregar o apartamento com aquela modificação de parede, com aquela customização. Isso para o cliente de alto padrão, que uma coisa que é mais escasso para o cliente de alto padrão é tempo. Tempo. E aí você faz aquela questão, quando coloca o cliente no centro, de oferecer uma experiência completa em que, foi interessante aqui, eu vou comprar esse móvel, mas eu tenho que resolver essas coisas. E você proporciona para o cliente a solução dessas coisas para que no final ele tenha um imóvel do jeito que ele deseja ter, né? Sim, exatamente. Porque hoje em dia, principalmente o cliente de alto padrão, é muito difícil ele chegar no apartamento, se ele estiver comprando em construção, e ele querer o apartamento exatamente daquele jeito ali. Isso é mais o público investidor, né? O público investidor, pouco importa qual vai ser a cor da parede, qual vai ser a cor da porta, os acabamentos, assim, em termos de detalhes de acabamento, qual vai ser a cor do acabamento. Esses detalhes para o cliente investidor pouco importa. O investidor ele quer saber quanto ele vai investir, com quanto tempo vai valorizar, quanto aquele investimento vai ter de ROI para ele, em quanto tempo. E muitas vezes ele já tem referências, às vezes, que nem você tem. Porque ele já pesquisou, ele é um investidor, ele conhece mais de investimento do que a gente necessariamente Exatamente. conhece. Às vezes o cliente investidor, por exemplo, de apartamentos compactos aqui em João Pessoa, eu até costumo dizer para os colegas da profissão que às vezes ele sabe mais do que a gente. Mas por que ele sabe mais do que a gente? Porque se ele for um investidor real mesmo, de fato, ele não está só investindo em João Pessoa, ele já investiu em São Paulo, em Balneário, em Porto de Galinhas, em Rio de Janeiro. Então esse cara às vezes já tem uma referência a nível nacional. E aí ele chega para você às vezes e diz assim, ele quer saber a valorização do patrimônio dele dentro de X meses, porque ele já tem referência de outros estados, que às vezes nem você tem essa experiência. E o cara que de fato é investidor já tem, né? Então... Por isso a importância de procurar alguém que conhece o mercado, que vai direcionar o melhor produto, com certeza, o melhor custo, se vai ser a melhor localização dentro do planejamento financeiro estratégico que essa pessoa tem, né? Dentro do planejamento pessoal, né? É muito importante. Por isso que eu gosto muito do seu trabalho, Caio. E já deixei aqui o Instagram do Caio. Quem gostou do Caio, quer vir morar em João Pessoa, tá procurando uma moradia, vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero te agradecer, Caio, porque se eu sei que se fosse pra gente falar de... se me deixar aqui, a gente passa 2 horas conversando. E a gente já tá mais de uma. A gente já tá mais de 1 hora, né? Não, se deixar aqui, solta a conversa e a gente vai se embora aqui, escurece e a gente tá aqui conversando.
E eu espero que vocês que estão nos assistindo, que estavam buscando, pesquisando o mercado imobiliário de João Pessoa, que os esclarecimentos que Caio trouxe traga clareza para vocês e venham morar em João Pessoa, que é uma cidade maravilhosa. E se vir, compre um imóvel com Caio e reforme com Realizem. A gente vai ter essa edição. Eu vou deixar também aqui o link na descrição. Se você teve dúvida, se gerou curiosidade sobre tudo que a gente falou aqui, escreva aqui na descrição que eu posso direcionar pro Caio e ele pode até depois gravar um vídeo só respondendo essas perguntas, né, Caio? Com certeza. Eu que fico muito feliz em participar aqui pela primeira vez do seu podcast. Conhecer sua casa aqui é muito linda, inclusive, tá de parabéns, ficou muito bonito. Eu me sinto lisonjeado de poder trocando essa experiência aqui com você. Fico de portas abertas para vir em outras ocasiões. E você que quer conhecer o meu trabalho, mais uma vez, você tem aí o meu Instagram, @CaioCQF. Lá eu tenho conteúdos de imóveis, sempre focado no mercado imobiliário de João Pessoa. E para mim vai ser um prazer te ajudar a conquistar teu imóvel. Conte sempre comigo. Mais uma vez, Jéssica, muito obrigado. Estou muito feliz. Espero que a gente possa se ver logo mais. Com certeza. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Pega aqui, manda para seus amigos que querem conhecer o mercado imobiliário de João Pessoa, para também ajudar essa informação a chegar ao máximo de pessoas. Muito obrigada e até o próximo podcast.